Caí de paraquedas, claro. Mas eu nunca tive dúvida, nunca surgiu dúvida de que era eu que tinha que assumir a responsabilidade pelos direitos da herança dos meus filhos. Era isso que estava para mim sempre em primeiro lugar. Que eu tinha que defender os direitos dos meus filhos e que eu tinha que assegurar que a construção de vida, né, do meu marido fosse dar continuidade e assegurar de que eles têm o direito de um dia chegar e escolher se vão ou não assumir ou não. O Udo conheceu o Karl-Heinz, o Sr. Carlos, ele conheceu ele bem jovem, eu acho que ele tinha 23, 24 anos na época. E o Karl-Heinz o Carlos tinha trazido da Alemanha uma tecnologia de um amigo dele, lá de Munique, e ele trouxe para o Brasil. E ele tinha um sócio na época, só que essa sociedade não deu certo, acabou se separando. E ele conheceu o Udo, e aí os dois se juntaram e criaram a sociedade. Isso foi em 62, mas em 65 que foi feito o start-up do contrato social, da inscrição, etc. Nasceu a Asvotec. A Asvotec já tinha o nome de Asvotec e ficou. E aí eles começaram praticamente com uma oficina pequenininha, uma garagem, onde eles começaram a montar o primeiro aquecedor e batendo de porta em porta para vender. E foi crescendo, tanto que fizeram muito sucesso, o Udo na parte comercial. E o Carlos, ele sempre foi um mentor, né, do tanto que o Udo era muito jovem, o Karl-Heinz já tinha uma certa idade, então eu conheci ele, tive o prazer de conviver com ele por uns anos e ele era um senhor, um gentleman. E muito daquilo que o Udo, que era o Udo, ele aprendeu do Karl-Heinz. Então era uma coisa... o Udo era filho pro Carlos. E o Carlos era o pai que o Udo também perdeu cedo. Então era uma combinação muito boa. Os dois. Tanto que fizeram sucesso, né? Construíram a Asvotec, construíram o prédio lá na Rua Ática, perto do aeroporto de Congonhas. E na época a fábrica era lá. E início dos anos 80 eles compraram essa área aqui e começaram a construir a fábrica aqui em Montemor. Foi a época que o Udo trouxe o Elmar Weidmann da Alemanha para ele assumir a diretoria industrial aqui. Porque ele morava em São Paulo, não ia toda hora, então ele precisava de uma pessoa de confiança aqui para tocar a fábrica. E foi assim que nasceu tudo isso aqui. Quando a gente casou, isso aqui já existia, obviamente. Ele vinha para cá uma vez ou outra, às vezes uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias. A gente vinha para cá nas festas, nas atividades do Grêmio e tudo. O Karl-Heinz, o filho dele veio para cá, trabalhou na Asvotec também, e o Sr. Carlos e a Dona Kate se mudaram de volta para a Alemanha. E em 93, quando o Udo faleceu, eles estavam na Alemanha, só que o Karl-Heinz veio para cá para me ajudar. A gente se conhecia socialmente, né, assim, de eventos, de festas, de aniversários, de jantar. Mas ele foi um apoio bem importante para mim naquela época, porque ele também era tipo um paizão, né? Ele era muito pai. Né? E assim, quando aconteceu em 93, eu falei, eu vou dar continuidade dentro do possível. Eu tinha consciência de que eu não ia tocar a empresa. Mas eu tinha consciência de que eu ia tentar manter o direito e a herança dos meus filhos, que eram pequenos. O Carsten tinha 6 e o Christian tinha 10 anos de idade. Então eu falei, eu não vou deixar que alguém tire isso deles. Nós tínhamos e temos, agora totalmente, a maioria, né? A gente tinha... E era isso também muito importante para mim. De que isso não fosse tirado, porque isso era o patrimônio dos meus filhos, a maioria da participação. E na época foi uma fase um pouco complicada, mas eu consegui manter isso. Foi uma parte bem importante para mim. E foi aquilo que me motivou a levantar de manhã, a ir para o escritório. Um mês depois do falecimento dele, eu
chamei a reunião na sala de reuniões, no auditório da Rua Ática, e uma amiga minha ainda me ajudou a escrever, porque eu escrevi tudo em alemão e ela traduziu para mim em português. E eu falei que eu ia assumir, sim, a parte do Udo e que eu ia, sim, dar continuidade à sociedade e que nada iria mudar dentro da nova realidade nossa. Quando aconteceu e quando eu me apresentei praticamente para os gerentes e funcionários nessa reunião que eu chamei para divulgar, né, que eu ia assumir a sociedade, que eu ia tentar dar continuidade a isso, foi em primeiro lugar porque eu achava que eu tinha que fazer isso, era um dever. E em segundo lugar era porque eu sabia que era o trabalho de vida era o legado que ele deixou para os filhos pequenos, cedo demais, mas é isso. Então era nisso que eu estava pensando, e não deixar isso na mão de ninguém, não. É o legado que ele deixou, é a herança que ele deixou, e é isso que eu preciso tentar manter para um dia eles poderem assumir ou não, dependendo da decisão deles, mas ter a oportunidade de decisão. Na verdade, não foi nem muito pensado, assim. Foi uma coisa, para mim, foi óbvio. Foi óbvio. Eu não sentei refletir os prós e os contras e vamos ver, não, será que não sei. Não, eu fui. Eu fui e falei, é o meu dever e eu vou. E eu vou enfrentar. E eu sabia que ele era muito respeitado e eu sabia que eu ia ter o apoio. Mesmo sendo nova, mesmo não tendo nenhuma formação, mesmo não entendendo absolutamente nada da engenharia, mas mesmo assim eu tinha certeza que eu ia ter o apoio dos funcionários e dos gerentes e das pessoas que trabalhavam junto com ele, porque ele era muito respeitado. Não teve muito tempo para luto. Eu diria que eu funcionava. Eu tinha o apoio dos meus pais, que era fundamental, porque eles que ficavam na minha casa e eu saía de manhã para a empresa e voltava à tarde da noite às vezes. Às vezes eu voltava e eles já estavam dormindo. E claro, a insegurança de saber que eu sabia que eu não tinha bagagem para assumir essa responsabilidade. Então, eu fui procurar apoio, eu fui ver, ouvir as pessoas que estavam trabalhando já aqui. O EMA foi fundamental para mim naquela época. Ele foi bem importante. Eu tinha amigos amigos do Udo, que também trabalhavam na indústria, que sempre me apoiaram. Sempre me apoiaram. Eu podia ligar para eles, chamar eles. Tanto que uma época eu fiz um pequeno conselho com eles para a gente se encontrar, para eu colocar as minhas dúvidas e as inseguranças, né? E eu fui atrás de aprender números, de aprender ler balanço, de aprender relatório, de aprender não sei o quê. Porque essa era a única forma que eu encontrei para mim mesma de ter o controle da empresa. Porque tecnologia, andar na fábrica era maravilhoso, interessante, super, né? Mas de olhar para as plantas na engenharia, olhar para aquilo e falar, tá. Podia ser um corte e costura também, que para mim seria a mesma coisa. Então, a forma que eu encontrei de achar que ninguém está passando perna porque acha que eu sou, né, ingênua, tal, foi os números. Foram os números. Então, eu fui atrás dos números e foi aí que eu consegui, pelo menos dentro do possível, garantir o controle da empresa e saber que estava tudo indo na direção certa e não estava, né? Cheguei a estudar depois da empresa, à noite chegava em casa, fiz cursos. Na época não tinha muito curso online, não tinha nada disso, então era chegar em casa, às vezes 1 da manhã, e eu até mais tarde, às 6 já levantava para levar as crianças na escola e ir para o escritório. Então era... E eu não sou muito chegada a número, confesso, mas era uma coisa que eu tinha que fazer. Era melhor do que fazer engenharia, né? Então
era mais fácil. Olha, a partir de 93, a gente teve vários momentos difíceis na economia, a gente teve crises, a gente teve problema de fluxo de caixa, a gente teve problemas de atrasos de pagamentos, a gente teve problemas com N fornecedores, com Petrobras. Então foi uma época muito complicada, né? O final dos anos 90, início dos anos 2000, foi uma época meio né, com crises mundiais de economia, enfim. Eu diria que, entre erros e acertos, eu consegui sempre ter uma equipe boa para sentar na mesa e discutir projetos e para discutir o assunto para manter a empresa. A Cláudia, que você já conversou, era muito importante. Ela foi subindo, ela foi chegando sempre mais perto e a gente foi se conhecendo e ela foi uma pessoa muito importante para mim, de troca de ideias, às vezes a gente sentava depois do trabalho, a gente sentava ainda na minha sala e ficava lá conversando, trocando ideias, falando dúvidas, ou montando estratégias, e muitas vezes a gente falava como é que a gente vai conseguir pagar amanhã as contas, como é que a gente vai conseguir, a gente negociava com o banco que às vezes nem sei como é que a gente conseguiu. Só que tem uma coisa muito importante que eu até estava comentando com ela, não sei se ela comentou, mas uma coisa que me orgulho muito. Em todos esses anos a gente não atrasou uma folha de pagamento. Era uma questão de respeito, os funcionários estão trabalhando e é uma coisa que a gente nunca teve greve, de parar tudo. Por quê? Porque os funcionários falaram, não, aqui a gente é respeitado. Aqui a diretoria fala com a gente, aqui a gente conversa. Era uma coisa que eu acho muito importante. Até talvez mais importante do que você ter estudado, ter uma bagagem de formação, de diplomas. É uma questão de valores. Teve momentos que eu falava para a Cláudia ou para o Fernandes, que era diretor financeiro, eu falava, gente, vamos então amanhã na fábrica falar, olha, gente, infelizmente não deu, mas amanhã ou depois vai dar. Nunca aconteceu. Mas eu nunca teria deixado acontecer sem falar nada. Sem comunicar. Às vezes as pessoas, não, mas você não pode ser assim tão transparente com eles. Não, isso, você não pode. Eu falei, posso. E devo. Eu acho que são fundamentais. A honestidade, o respeito. A gente aqui é uma empresa, mas a gente é uma família. Porque sem os funcionários, isso aqui não é nada. É o que eu sempre falei, gente, eu não tenho formação. Sem mim aqui, a Asvotec continua vivendo. Com diretores, com as pessoas que sabem fazer, tudo mais. Vai. De alguma forma, vai. Agora, sem funcionários, eu demorei para acreditar na minha intuição. Eu chamo, em alemão, a gente fala Bauchgefühl, que é aquele sentimento que você tem na barriga. Muitas vezes, nos primeiros anos, nas reuniões que a gente tinha com diretor industrial, técnico, comercial, financeiro, muitas vezes eu ouvia as discussões e no final eu falava, gente, não tá certo. Mas eles que devem saber, né? Mas não, acho que não vai, não sei. Mas eles que estudaram, eles que são os profissionais, então eu fiquei quieta aqui no meu canto e falei, não vou me meter no que eu não entendo. Eu não vou dizer que sempre, óbvio que não, mas muitas vezes eu vi que a coisa não era tudo isso, que a coisa realmente não ia. E que tinha coisas que eu poderia ter falado, que talvez teriam mudado alguma coisa, mas que eu não falei por insegurança, por achar que não. E aí eu fui começando a abrir a minha boca, fui começando a me meter, como a Emma sempre falava, você se mete. Eu me meto. E foi legal, porque a partir daí eu comecei a sentir um pouco mais de segurança também e me envolvi mais. Eu comecei a gostar de me envolver mais. Eu comecei a entender o que é um alto-forno, comecei a entender o que é o flare. E foi assim que eu comecei a me meter na fábrica. Fui conhecer um alto-forno lá em Cubatão, porque eu falei, eu não vou subir numa plataforma de petróleo, né? Pelo amor de Deus. Só de pensar já me dá calafrio. Mas eu fiz questão de subir num alto-forno lá em Cubatão para
conhecer o que a gente vende. Eu nunca fui de me impor. Eu nunca fui, até que às vezes teria sido mais fácil, teria sido menos desgastante, mas eu não sou de não sou de me impor. Eu não sou de bater na mesa e falar, mas eu quero assim, vai ser assim, pronto. O Emma era assim, e o meu marido também. Quando eu comecei a realmente me sentir um pouco mais segura, depois de alguns anos, eu chamava, depois da reunião, eu chamava para um círculo menor, vamos dizer assim, e falava, olha, gente, eu queria que vocês me ouvissem, mas eu preciso falar, porque eu acho que não é assim, assim, assado. Então, eu acho que a gente deveria refletir e pensar, talvez um caminho diferente, talvez chamar esse fulano de tal, não sei o quê. Não era nunca nada técnico, porque nisso daí eu não poderia opinar mesmo. Mas era um feeling, né? Por exemplo, uma vez a gente teve a decisão de pegar um pedido ou não. Era um pedido grande, que a gente tinha que bancar, porque a gente tinha que bancar antes, para receber depois, de evento em evento, a gente recebia e já negociava com o banco. Teve uma época que o nosso fluxo de caixa era o banco, o capital de giro era o banco. Então toda noite você ia dormir rezando para que o cliente no dia seguinte honrasse e pagasse para a gente poder pagar o banco. E se não acontecia, a Cláudia virava à noite para negociar e discutir, prolongar e tentar fazer milagre. Então, era mais nesse aspecto, né, que eu, às vezes, eu fiz valer o meu direito de falar não. Não é hora. Não tem como. A gente vai se endividar, a gente não vai conseguir honrar, a gente não vai. Não dá. Não, mas vai dar tudo... Não vamos dar um passo maior que as nossas pernas, porque a empresa está saudável, então vamos manter ela assim. Mesmo assim, às vezes, né? Mas foi difícil, porque foi uma época que era muito difícil o homem aceitar isso de uma mulher. Ainda mais de uma mulher mais nova, conhecidamente não, sem formação, essas coisas, né? Então, era complicado. O bom era que o Emma me conhecia já bem, ele sabia, ele não me defendia sempre, mas ele não fazia nada, nenhuma crítica, nada na frente de outras pessoas. Às vezes a gente tinha brigas, assim, de discussões mesmo, e aí sim eu tinha que realmente falar para ele, olha, mas é assim, sinto muito. Pode não gostar, mas é assim. Ele era bem duro. Eu acho que eu fui mais flexível. Ele era um empreendedor. Quando ele pegava um projeto, era para fazer, era para acertar. E ele também era muito hábil em negociação, ele tinha tudo. Eu acho que dessa parte, assim, o que eu trouxe comigo, com ele, é o respeito pelos funcionários. Ele sempre respeitou muito. E às vezes ele foi duro, ele também não era muito de hesitar para críticas, mas ele era justo. E eu acho que é isso também que ficou na memória das pessoas que trabalhavam com ele. Eu acho que ficou, com certeza isso ficou muito marcado também. Eu acho que, talvez no início, um pouquinho na expectativa de vamos ver o que vai acontecer, mas é o que eu falei. Eu acho que o que mais facilitou a minha entrada foi o respeito que eles tinham pelo Udo. E isso facilitou para mim, porque eles queriam me apoiar. Eles não tinham muito contato com o sócio. Ninguém tinha muito contato com o sócio. Então era o Udo. Quando ele se foi, a casa toda ficou meio de perna pro ar. E quando eu cheguei e falei, eu vou dar continuidade, eu acho que eles sentiram um certo alívio, talvez até. Eu gostaria de, talvez, dizer que a empresa foi se profissionalizando. Saindo de uma empresa familiar, onde o dono tudo bem que hoje o dono ainda continua a família, mas como na época do Udo era ele que tocava praticamente tudo, e isso acabou, então eu tive que buscar pessoas que pudessem entrar em cada nicho.
E eu tinha ciência de que consciência que eu não podia fazer isso, então eu tinha que ir atrás e buscar. E eu acho que foi essa profissionalização da liderança da empresa que eu acho, assim, é o que eu sinto que eu fiz. Como é que eu vou falar? Que eu fiz o chão para o Christian poder entrar. Ele é dono, mas ele tem as pessoas que trabalham com ele, para ele e com ele. Quando ele chegou da Alemanha, da faculdade, o Herman falou, não, agora ele vai para a Asvotec. Eu falei, peraí, ele vai para a Asvotec se ele quiser. Se ele quiser fazer experiência, conhecer outros mercados, ele pode fazer isso. Não, porque ele tem que vir, não. Ele pode vir fazer estágio para conhecer, mas se ele quiser fazer em outro lugar, ele tem toda a liberdade de fazer. E aí ele veio, ele trabalhou também em outras áreas, outras empresas, mas pouco tempo. O Herman era bem consistente na decisão dele de que o Christian tinha que entrar na Asvotec. E foi, e acho que tá no sangue, né? Eu acho que tá no DNA. Então eu acho que foi isso que eu, resumidamente assim, eu diria que o que eu fiz todos esses anos era assegurar que a empresa seja saudável, que a empresa esteja firme no mercado, perante a concorrência, especialmente. Nós somos praticamente os últimos dinossauros, né? Hoje já, em várias áreas, o Christian já diversificou bastante, mas na época, enquanto as outras empresas, tipo Jaraguá, né, iam a Concordata, né, a Asvotec estava aí. E eu acho que é isso que eu consegui fazer. Tinha várias ocasiões que a gente achava, bom, agora vamos realmente ver o que a gente vai fazer, e aí, de repente, chegava, olha, acho que conseguimos fechar o contrato. Fechar o contrato não significava que a gente já estava com o nariz fora da água, né? Porque primeiro tinha que receber, né? Então, às vezes, era essa situação de arrumar a mala e viajar para o cliente. Eu não, mas os diretores, o Herman, muitas vezes, enquanto ele estava na fábrica, na empresa. Uma coisa que eu fiz e eu acho que foi bem, mas também não é uma coisa assim que deu uma virada na empresa, mas eu tirei toda a parte fabril que ainda estava em São Paulo e trouxe tudo para cá. E fechamos toda a parte de fábrica, a área fabril da Asvotec, a gente fechou em São Paulo. Então veio tudo para cá. E com isso também a área comercial. Então muitas pessoas saíram de São Paulo e vieram para cá. E aqui então começou a se estruturar a sede da Asvotec, saindo de São Paulo. O prédio que a gente tinha na Ática, eu consegui vender para a TAM. Tanto que o Rulin se apaixonou pelo escritório do Udo e falou, eu quero assim do jeito que tá. Então eu acho que isso tudo são um pouco marcos, não na área fabril de projeto, mas assim na área, na história da Asvotec. Eu vinha para cá uma vez por semana, às vezes duas, mas eu vinha para cá, para as reuniões, para conversar, para sentar, para ver projeto. Eu vinha para cá, as reuniões aconteciam aqui. Às vezes o Herman vinha para São Paulo, mas eu vinha para cá. Eu, o diretor financeiro, porque a área financeira, a administração financeira, eu mantive comigo em São Paulo. Falei, essa não vai. Por enquanto, essa não vai, porque era essa forma de eu manter o controle, de uma certa forma. Então, isso ficou em São Paulo. Então, eu, diretor financeiro, a Cláudia, a gente vinha para cá para fazer as reuniões e voltava para São Paulo. Eu consegui conciliar porque eu tive meus pais. Os meus pais, eu saía de manhã, levava as crianças para a escola, ia para o escritório e meu pai buscava as crianças, levava para o tênis, para o judô, para não sei o quê. E eles ficavam em casa até eu chegar, ou depois, mais tarde, quando eles já eram um pouco mais crescidos, né, eles iam para casa e o Christian e o Castro ficavam em casa. Eles sempre estudaram numa escola alemã, então fizeram a conclusão alemã e era praticamente óbvio que eles iam estudar na Alemanha. O que eles iam estudar era decisão deles, obviamente. A empresa estava aí, a gente tinha a empresa, então os dois tinham essa possibilidade de decidir se vão ou não vão assumir a empresa. Se nenhum dos dois tivesse assumido a empresa, provavelmente a gente teria optado por tentar vender.
Mas isso nunca foi pauta. Quer dizer, foi pauta numa época que vieram se interessar pela empresa de fora. E a gente até entrou numa negociação de venda para ver o interesse, né? Só que acabou não acontecendo e a gente também optou por não seguir com essa linha, com esse pensamento. No meu projeto de vida, a empresa estava aí para um dos filhos assumir. O Christian é o mais velho, ele estudou essa parte de engenharia, recursos renováveis, essas coisas. O Carsten fez física, mas também agora os rumos dele estão se traçando para chegar junto com o irmão na empresa. Então, aí o futuro vai mostrar o que vai acontecer. Nós começamos a preparar a minha saída e o Christian assumir essa parte da direção da empresa. Quando ele voltou da Alemanha, ele começou a fazer estágios aqui, através do Elmar, foi passando de departamento por departamento, conhecer. E aos poucos ele foi assumindo cada vez mais responsabilidades, foi conhecendo cada vez mais a empresa, foi se introduzindo cada vez mais e aos poucos eu fui ficando para fora do operacional. Por último, vamos dizer assim, eu larguei os números. Foi um pouco difícil. Depois de todos esses anos, foi um pouco difícil de largar o osso. Eu sempre falo, de levantar de manhã, se arrumar para sair para trabalhar. Claro, existem outras oportunidades que você pode, que eu comecei a fazer, mas isso era o meu bebê, né? Não foi fácil, não foi fácil. Mas eu acho que foi mais fácil por ser filho. Porque o orgulho, obviamente, tá aí, né? A par e passo, né? Então, tanto que a gente nem... Eu não lembro exatamente a época e a data onde realmente, de fato, eu saí. Foi bem natural. Eu acho que essa é uma coisa que é muito minha. De eu chegar nas pessoas e falar, olha, de conversar. Isso desde o início, quando eu entrei na empresa, então eu fui conhecendo as pessoas, então eu fui chamando eles para conversar comigo, para se apresentar, para falar comigo. Foram semanas e semanas que as pessoas vinham um por um. E é uma questão minha, eu acho, que de dar a liberdade de falar. Se tem algum ponto que não concorda, vamos sentar e conversar. Se tem um ponto que você acha muito legal, eu também quero ouvir. Então, essa liberdade de vamos sentar e conversar, eu acho muito importante. Eu acho que é uma coisa que ficou aqui também, que vai ficar aqui na empresa. De as pessoas saberem que eles podem vir falar. Dentro do possível, né? Com filhos a gente sempre faz algumas exceções, né? Porque agora, né? Você pode até ter a sua opinião, mas você vai fazer o que eu falei. Na vida empresarial nem sempre funciona, né? Então é bom a gente saber usar isso. E eu acho que isso foi uma coisa que eu comecei a implementar aqui, porque o Udo também não era muito disso. Ele era o chefe. E eu acho que isso é uma coisa importante que eu consigo implementar aqui, além de profissionalizar a empresa. Eu acho que essa questão mais humana, mas dentro do profissionalismo, eu acho que é uma coisa importante, que eu espero que fique. Quando eu olho para trás, e é exatamente nessa semana para me preparar aqui um pouquinho, foi uma viagem no tempo, né? E a sensação que resume, eu diria, não fiz de tudo ruim. Eu acho que eu consegui fazer dentro da minha possibilidade, mas eu acho que eu fiz o melhor que eu pude. Eu acho que eu tenho uma certa pontinha de orgulho quando eu entro aqui e olho a fábrica que cresceu pra caramba, construímos mais galpão e olho assim, e lembro como eu estava quando eu cheguei aqui a primeira vez, toda insegura,
um mar de homens ao meu redor e eu olhando assim, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que em português tem uma frase que fala, eu fui de cara e coragem. Eu não pensei muito, eu não tive... Isso também é verdade, eu não tive tempo de luto, eu não tive tempo de... Eu tive um pouquinho durante a noite em casa, mas eu sabia que eu não podia me dar o luxo, né, de mostrar fraqueza. Eu não sou pessoa, eu não fui na linha de frente, porque eu sabia que uma mulher com minha idade, com minha falta de experiência na linha de frente, ninguém ia levar a sério. Então o que eu fiz? Não me escondi atrás, mas eu empurrei o homem para frente e falei, você vai falar isso e isso aquilo, tá? Eu acho que eu tenho orgulho, sim. Eu tenho orgulho, não foi fácil, eu tive apoio de muitas pessoas, Elma, Cláudia. Sem eles, talvez eu não teria conseguido. Mas eu tinha a convicção de que o legado do Udo tinha que sobreviver e sobreviveu. E vai estar aí, firme e forte, com os filhos. E é isso que importa. Todas as noites mal dormidas, todas as dúvidas, ainda bem que eu tinha meus pais, porque senão... Mas quando eu penso nos meninos de 6 anos, 10 anos, homens que são hoje, não foi de tudo ruim, não.